Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso livro-aula Direito Empresarial Esquematizado, agora iniciando um novo capítulo, no qual nós vamos tratar dos contratos empresariais. No capítulo passado nós estávamos falando sobre títulos de crédito, agora vamos falar dos contratos empresariais. Assim como nos títulos de crédito, o Código Civil também tem uma influência marcante na nova disciplina dos contratos empresariais. Nós vimos, quanto aos títulos de crédito, que o Código Civil resolveu tratar especificamente dos títulos de crédito e fez isso de uma forma, na nossa opinião, bastante equivocada. Primeiro, não era necessário tratar sobre títulos de crédito, porque o Brasil já tem uma legislação cambiária, né? E é uma legislação decorrente da adesão do país a uma convenção internacional importantíssima. E mais, não precisava o Código Civil ter dito em várias regras o oposto do que diz a Lei Uniforme de Genebra, né? No que se refere aos contratos empresariais, qual é o problema do Código Civil? Mais um, né? O problema é que o Código Civil, como nós já vimos desde o capítulo 1, revogou toda a primeira parte do Código Comercial de 1850, correto? E, portanto, revogou as regras do Código Comercial de 1850 sobre contratos. Consequentemente, hoje, a disciplina dos contratos empresariais, né, dos chamados contratos mercantis, né, está no Código Civil. Então, o que é que nós temos? Nós temos hoje os contratos, de uma forma geral, submetidos a uma mesma disciplina jurídica, né? a um mesmo regramento legal, que é o Código Civil. E por que isso é ruim? Ora, porque você está tratando da mesma forma contratos cíveis, né? Contratos entre vizinhos, contratos entre pessoas que não exercem atividade econômica. Da mesma forma, né, você está tratando da mesma forma esses contratos e os contratos empresariais, contratos feitos entre empresários, né, entre pessoas que se dedicam à exploração de atividade econômica. Será que isso é bom, gente? Né? Será que os contratos empresariais não possuem características específicas, né, não possuem peculiaridades que fazem com que eles tenham que se submeter a uma disciplina legal específica, né? A um regime jurídico específico? Nós já destacamos no capítulo 1 que direito civil e direito empresarial não são a mesma coisa, né? São ramos autônomos e independentes. O direito empresarial tem características, princípios e institutos jurídicos próprios que fazem dele uma disciplina autônoma, né? Então, tratar os contratos cíveis da mesma forma que você trata os contratos empresariais, tal como fez o Código Civil, é muito perigoso, é muito ruim. Os contratos empresariais têm características específicas, né? Têm peculiaridades que fazem com que eles mereçam um regime jurídico próprio. Existe uma teoria geral dos contratos empresariais? Existe. E ela não é a mesma dos contratos cíveis, dos contratos de consumo, dos contratos de trabalho, né? Quando você fala de contratos entre o empresário e seus funcionários, você tem um regime jurídico específico, que é o direito do trabalho, né? Quando você fala dos contratos do empresário com seus clientes, você tem um regime jurídico específico, né, com seus consumidores, que é o direito do consumidor, né? Quando você fala até mesmo dos contratos entre os empresários e o poder público, né, você tem um regime jurídico específico, né? Você tem a lei de licitações, você tem as regras do direito administrativo. Por que não temos um regime jurídico específico para os contratos entre empresários? Os contratos que os empresários firmam com outros empresários. Será que esses contratos não merecem também um regime jurídico específico? Claro que sim, né? Então, vamos aqui, ó. Quando o Código Civil foi editado, né, e houve a tal unificação formal do direito privado, a unificação legislativa,
que embora não tenha sido plena, mas abarcou uma boa parte do direito privado, né? A gente já viu que boa parte do direito empresarial hoje está dentro do Código Civil. Essa unificação foi mais intensa ainda no que se refere aos contratos, né? Porque agora, hoje você tem as regras gerais do direito contratual lá, postas no Código Civil, começando a partir do artigo 421. Então você tem figuras contratuais típicas, inclusive, previstas lá. Então, como é que você vai tratar da mesma forma um contrato que eu, André, que não sou empresário, faço com João, da mesma forma que você vai tratar um contrato que uma sociedade empresária, uma sociedade anônima faz com outra sociedade anônima, por exemplo. É possível tratar da mesma forma um contrato de leasing, por exemplo, de arrendamento mercantil, que nós vamos estudar mais à frente, que eu faço para adquirir o meu veículo, né? Da mesma forma que você vai tratar um contrato de leasing que uma empresa de aviação faz com um banco para adquirir aeronaves para a sua frota. É possível tratar da mesma forma, é possível aplicar a esses contratos as mesmas regras gerais, os mesmos princípios, né? Isso é muito sério. Pegue, por exemplo, você tem no Código Civil o Instituto da lesão contratual, né? A lesão contratual, alguém quando contrata por inexperiência, por exemplo, né? Esse contrato ele pode ser revisto, ele pode, né, aquele vício pode trazer efeitos sérios a esse contrato. Pois bem, você vai aplicar o Instituto da lesão contratual em relações empresariais. Um empresário vai alegar esse vício para, de certa forma, sei lá, revisar ou anular um contrato que ele firmou? Um empresário pode alegar inexperiência nas suas relações? É possível a gente dizer que em uma relação empresarial você tem uma assimetria contratual a tal ponto de você proteger uma das partes? Isso são coisas que existem em determinadas contratações. Mas aqui a gente está lidando em contratos entre empresários, né? Então, gente, é muito perigoso. Por que submeter os contratos empresariais às mesmas regras dos contratos cíveis, né? Alguns, às vezes, querem até aplicar regras do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o Código Civil, gente, ele socializou demais o contrato, né? O princípio da autonomia da vontade, que a gente vai estudar já já, ele foi muito mitigado. Hoje a gente vive aquele período do dirigismo contratual. As partes não são tão livres mais para celebrar contratos, né? O Estado intervém demais na autonomia da vontade das partes. Há um regramento excessivo dos contratos, né? Contrato, gente, não existe contrato sem liberdade contratual, né? Sobretudo quando você vive num regime capitalista de mercado, que é o regime adotado pela nossa Constituição, você precisa ter um ambiente saudável, sadio, seguro, para que trocas voluntárias aconteçam. É isso que movimenta a economia, né? Então, é muito sério o período que a gente vive, né? O direito empresarial passa por um momento muito sério, o direito empresarial brasileiro. Por isso que, de uns tempos para cá, né, de alguns meses para cá, como eu disse a vocês, tem se discutido no Brasil a questão da edição de um novo Código Comercial. Parece que, como o professor Fábio Lhoa Coelho disse no seu último livro, O Futuro do Direito Comercial, as pessoas estão percebendo que a unificação legislativa foi um erro, né? Foi um erro. Então, por isso que, o projeto de Código Comercial é algo urgente, não é isso, gente? Então, essas são as observações iniciais que a gente tem que fazer, né? O Código Civil, com a unificação do direito obrigacional, a unificação do direito contratual, trouxe esse problema. Os contratos empresariais hoje estão submetidos às mesmas regras gerais dos contratos cíveis. E isso não é bom, porque você está ignorando a especificidade dos contratos empresariais. Você está ignorando as peculiaridades das relações empresariais.
não é? E você está ignorando que os contratos empresariais possuem uma teoria geral própria, né? Possuem princípios próprios. E, às vezes, os mesmos princípios, quando aplicados aos contratos cíveis e aos contratos empresariais, eles devem ser vistos de uma forma diferente. Você não pode tratar a autonomia da vontade nos contratos empresariais da mesma forma que você trata nos contratos cíveis, com aquela mitigação e aquela relativização da autonomia da vontade. A autonomia da vontade dos contratos empresariais deve ser plena, né? Quando você fala de princípio da boa-fé, né, a transparência nas relações contratuais, uma coisa é você aplicar esse princípio nas relações, nos contratos cíveis, nos contratos de consumo. Outra coisa é você aplicar isso nos contratos empresariais. Então, tudo isso faz com que seja urgente a edição de um novo Código Comercial para deixar claro que direito civil e direito empresarial são coisas diferentes e para, sobretudo, na parte de contratos, resolver isso, deixar claro que os contratos empresariais devem se submeter a princípios, a regras próprias, né? E não ficar usando emprestadas as regras do Código Civil ou mesmo, em casos estapafúrdios, do Código de Defesa do Consumidor. Ok, gente? Então, essa é a primeira observação que eu acho importante fazer no estudo dos contratos empresariais. Bem, feita essa observação inicial, então, vamos agora falar dos princípios contratuais, né? Muitos deles previstos expressamente no Código Civil, ok? Começando pelo mais importante princípio do direito contratual, que é o princípio da autonomia da vontade, né? As partes são livres para celebrar contratos, são livres para fixar o conteúdo desses contratos. O princípio da autonomia da vontade é o princípio fundamental, é o princípio nuclear do direito contratual, né? Sem a autonomia da vontade, né, sem essa liberdade das partes para firmar contratos, estabelecer o conteúdo dos contratos, não existem contratos, não podem existir contratos, né? O contrato é um acordo voluntário, por essência, por natureza. Então, sem liberdade para firmar esses acordos, não há contrato. Então, o princípio da autonomia da vontade das partes é o princípio mais importante do direito contratual, né? Confere a liberdade de contratar e a liberdade contratual, mas é mitigada pelo dirigismo contratual. O contrato deve atender à sua função social e não pode contrariar preceitos de ordem pública. Infelizmente, a autonomia da vontade vem no Código Civil extremamente mitigada, como nós vamos ver. Então, a autonomia da vontade está prevista aqui, logo no primeiro artigo, como é o princípio mais importante do direito contratual, ela está prevista logo no primeiro artigo lá dos contratos no Código Civil, né? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Vamos fazer algumas críticas a esse dispositivo. Primeiro, a redação dele. Quando ele diz a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, ele está abordando apenas um dos aspectos da autonomia da vontade, né, que é a liberdade de contratar, a liberdade que as partes têm para celebrar contratos, etc. Porque a autonomia da vontade, gente, ela não compreende apenas a liberdade de contratar. Ela compreende a liberdade de contratar, que é a liberdade das partes de firmar ou não contratos, né? As partes são livres para decidir se contratam ou se não contratam. Isso é que a gente chama de liberdade de contratar. É a liberdade que as pessoas têm para firmar contratos ou não firmar contratos. Mas a liberdade de contratar, ela não esgota o princípio da autonomia da vontade. Além da liberdade de contratar, a autonomia da vontade confere também a liberdade contratual. Ou seja, as partes são livres para estabelecer, para fixar o conteúdo do contrato. As partes não são apenas livres para decidir se contratam ou não contratam. Elas também são livres para decidir, para fixar o conteúdo do contrato, o conteúdo das avenças, né? É o que nós chamamos de liberdade contratual.
Então, quando o artigo 421 do Código Civil diz que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, ele está abordando apenas um dos aspectos, né, da autonomia da vontade, que é a liberdade de contratar ou não. Mas e a liberdade contratual, né, a liberdade de fixar o conteúdo do contrato? Então, talvez mais adequado seria o artigo 421 ter dito: a autonomia da vontade será exercida e assim por diante, ok? E não apenas a liberdade de contratar. Não obstante, o Código Civil assegura a liberdade contratual às partes no artigo 425 do Código Civil, quando ele diz: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Então, as partes podem celebrar contratos atípicos. O que é isso? Além dos contratos típicos, que são aqueles contratos que todos nós já conhecemos, que tem uma disciplina geral específica, né? Comissão, mandato, compra e venda, locação, etc. Além dos contratos típicos, que estão lá disciplinados no Código, que tem o nome deles já lá, tem as suas regras gerais previstas no Código, as partes são livres para celebrar contratos atípicos, né? As partes são livres para celebrar contratos atípicos. Isso é o quê? Liberdade contratual. Elas são livres para fixar o conteúdo dos contratos, ok? Podem optar por celebrar contratos típicos, mas podem também criar contratos, né? O artigo 425, portanto, corrige o equívoco ou a má redação do artigo 421, porque ele enfoca apenas a liberdade de contratar. A liberdade contratual acaba sendo albergada pelo artigo 425 do Código Civil. Qual é o problema hoje do princípio da autonomia da vontade, sobretudo no que se refere aos contratos empresariais? É porque a autonomia da vontade, gente, ela hoje é muito mitigada, né? A liberdade das partes de contratar e de fixar o conteúdo do contrato, ou seja, as liberdades de contratar e contratual, são extremamente mitigadas, relativizadas, né? Há um intervencionismo muito grande nos contratos, tanto o intervencionismo prévio, né, ou seja, da própria lei, dizendo que as partes não podem celebrar tal ou qual contrato, quanto o intervencionismo posterior, né? Hoje a gente vê o judiciário intervindo muito nos contratos, revisando contratos, né? E isso é muito perigoso, né? Porque isso você está ignorando, desrespeitando a autonomia da vontade das partes, né? Quando as partes celebram um contrato, gente, presume-se que aquele contrato foi bom para ambas as partes, senão elas não teriam feito, né? Então, a intervenção nos contratos deve ser a menor possível, sobretudo quando estamos falando de contratos empresariais. Porque em outros ramos do direito, aí você tem aquela necessidade, talvez, né, eu não vou me meter, não é minha área, mas defendem, né, os consumeristas, por exemplo, dizem, não, aqui a gente tem que mitigar mesmo a autonomia da vontade, porque uma das partes é claramente mais fraca, né? Mais vulnerável, né? Existe a vulnerabilidade do consumidor. Então, se você der autonomia plena, o consumidor muitas vezes vai ser prejudicado. Então, a intervenção nos contratos aí é para protegê-lo, é para tentar equilibrar uma relação contratual que é naturalmente desequilibrada, né? A mesma coisa você vai ver lá no direito do trabalho e assim por diante, né? Porque se entende que em certas relações contratuais há uma assimetria natural e, portanto, a lei intervém no contrato para tentar o quê? Para tentar diminuir essa assimetria, tentar equilibrar o contrato, né? Existem relações contratuais, segundo alguns, que são naturalmente desequilibradas. E aí a intervenção nos contratos se justificaria, segundo eles, para equilibrar essa relação contratual. Ok.
Tudo bem. Então você vai para o direito do consumidor, você tem uma intervenção muito forte, né? Você vai no direito do trabalho, você tem uma intervenção muito forte. Se eu quiser contratar um funcionário para trabalhar para mim 12 horas por dia, eu não posso fazer isso, né? Existe uma jornada de trabalho máxima. Se eu quiser, se um consumidor quiser contratar determinadas cláusulas num contrato com o fornecedor, ele não pode, porque existem aquelas cláusulas abusivas, que são nulas de pleno direito, são consideradas não escritas, né? Ou seja, eles não têm liberdade para celebrar contratos, não têm liberdade plena para celebrar contratos. A liberdade é extremamente controlada, mitigada, reduzida, relativizada, né? A autonomia da vontade, muitas vezes, ela é esquecida. Nos contratos empresariais, gente, justifica-se agir assim? É possível a gente dizer que nos contratos empresariais há uma assimetria contratual essencial, natural, e que, portanto, é preciso uma força externa, né, à lei para equilibrar essas relações? Será que se a gente fizer isso, a gente não está, na verdade, distorcendo a regra do mercado? Que é o quê? Quem toma decisões corretas ganha, quem toma decisões erradas perde. Né? As relações contratuais entre os empresários são assim. Em princípio, ambos celebram um contrato achando que estão fazendo bons negócios. Né? Quando duas partes celebram um contrato, gente, é porque elas estão se beneficiando, pelo menos segundo a visão delas. Senão elas não celebrariam aquele contrato. Agora, no direito empresarial, claro, em alguns contratos, uma parte vai se dar mal, outra parte vai se dar bem. Às vezes, as duas vão se dar mal, às vezes, as duas vão se dar bem. Mas isso é do jogo. E quem toma decisões acertadas se dá bem, né? Tem sucesso, o seu empreendimento vai crescer, vai se desenvolver. Quem toma decisões erradas tem prejuízo. E se tomar muitas decisões erradas, vai à falência. Né? Sai daí, você errou, paciência. Né? Você tinha liberdade para atuar no mercado, atuou, meu amigo, mas você foi mal. Então, nos contratos empresariais, essa redução, essa mitigação, essa relativização da autonomia da vontade, ela não se justifica. Porque não há como você dizer que as relações contratuais empresariais são assimétricas por natureza e que, portanto, se exige uma força externa para equilibrar esses contratos. Isso é uma ideia que não dá para você aceitar, sabe? Às vezes, mas professor, existem aquelas contratações entre empresários, mas que é uma microempresa e uma grande empresa, e daí são empresários, são profissionais daquela área que atuam. Aquela microempresa, ninguém obrigou ela a ser uma empresa, né? Então, paciência, aquele que exerce aquela atividade, ele tem que saber que ele agora está no mercado e que ele é um profissional daquela área, né? Porque o empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada, então presume-se que ele tem que entender do seu ramo de atividade, né? E que ele tem que saber o que ele está fazendo e que ele tem que arcar com os custos das suas decisões empresariais, né? Não dá para você ficar com peninha e dizer... Lembram do caso da cédula de produto rural que eu mencionei, quando a gente estudou títulos de crédito? Né? Quer dizer, as laranjas cresceram muito de preço, por favor, deixa eu pagar em dinheiro esse valor, porque senão... Pô, quando você firmou o contrato, você sabia que as laranjas podiam subir muito de preço. Ou também elas podiam ter caído muito de preço. Se elas tivessem caído muito de preço, será que o judiciário ia dizer que os bancos podiam, nesse caso também, ter o direito de receber em dinheiro e não em laranjas? Claro que não. Né? Então, não dá para você tratar os contratos empresariais dessa forma. Não dá. Então, esse dirigismo contratual, essa expressão aqui, dirigismo contratual, né? O contrato hoje é muito dirigido, a lei dirige o contrato para tentar equilibrar as forças da relação contratual. Esse dirigismo contratual nos contratos empresariais, ele não tem sentido, né? Você pode até
pode até defender, não vou me meter nesse assunto, discuta com os consumeristas, com os doutrinadores do direito do trabalho, você pode até discutir se esse dirigismo se justifica ou não nessas relações, porque aí eles vão dizer, olha, a relação é assimétrica, né? Mas aqui nas relações empresariais, relações entre empresários, você dizer que há uma assimetria e que é preciso intervir no contrato para equilibrar esses contratos, é muito perigoso isso, gente. Então, quando se fala em dirigismo contratual, a gente lembra daquela frase, né, que muitos autores citam quando falam de contratos, né, porque eles dizem o quê? Num ambiente de desigualdades econômicas latentes, né, há muita liberdade, vai fazer o quê? Vai permitir que o mais forte subjugue o mais fraco, né? Então eles dizem, nesse ambiente de desigualdades econômicas manifestas, né, a lei liberta e a liberdade escraviza, né? Aqui uma frase de efeito que se usa muito. A lei é que liberta, a liberdade escraviza, porque a lei é que vai proteger o mais fraco e tal. Bem, tudo bem, usem essa máxima, mas não no direito empresarial, não nos contratos empresariais. Nos contratos empresariais, a lei não liberta coisa nenhuma e a liberdade não escraviza coisa nenhuma. Nos contratos empresariais, a liberdade é simplesmente inegociável. Inegociável. E, portanto, os contratos empresariais não devem ter essa mitigação da autonomia da vontade. Muito menos essa submissão à tal função social dos contratos. O que diabos é isso, função social dos contratos, né? Aí você vai lá, os autores vão defender, não, a função social dos contratos é porque existem interesses maiores, princípios de ordem pública que não podem ser subjugados pelos interesses individuais das partes. Então, por exemplo, vamos pensar no direito concorrencial, né? As partes, se você diz assim, André, mas se você diz que as partes são livres, os empresários são livres para celebrar qualquer contrato, qualquer acordo, e se eles firmarem um acordo para tabelar preço ou dividir mercado, isso aí é o que a gente chama de cartel, e aí o ordenamento jurídico pune. Aí é onde os autores dizem, nesse caso existe a função social do contrato, existem interesses maiores, né? Interesses maiores, como a defesa da concorrência, nesse caso, que podem fazer com que você mitigue a autonomia da vontade das partes. Então, elas não são livres para celebrar esses acordos. Esses acordos configurariam, na verdade, infrações contra a ordem econômica, infrações contra a própria liberdade, a livre concorrência, né? Então, fala-se nisso. Bem, eu não vou entrar no mérito do direito concorrencial, né? Porque aí a gente teria que passar mais tempo aqui discutindo, inclusive lembrando que há correntes de economistas, né, há doutrinas econômicas mais liberais, né, naquele liberalismo extremo, que dizem que o direito antitruste não tem razão de ser, né? Na verdade, o direito antitruste foi uma invenção, né, apenas para proteger empresários incompetentes contra empresários competentes. É somente isso. E, de certa forma, se você for aprofundar o estudo, você vai, talvez, chegar a essa conclusão, né? Essa história de que, porque senão você deixar, o cara vai se tornar monopolista e vai fazer o que quer. Bem, quer acreditar nessas coisas, nesses lugares comuns, tudo bem, né? Mas não vou entrar em detalhes nisso, talvez numa outra oportunidade, né, em que a gente possa discutir mais o tal direito econômico, o direito da concorrência. Mas a questão é, hoje os contratos empresariais estão submetidos a essa disciplina aí do Código Civil e, portanto, estão fortemente mitigados, né? Tá aí, a liberdade será exercida em razão e nos limites da tal função social dos contratos. Então, há hoje uma mitigação, há hoje uma limitação da autonomia da vontade, inclusive para os contratos empresariais. O que é, como eu já disse aqui de forma enfática, é meio perigoso, na minha modesta opinião. Eu acho que quando se trata de contratos empresariais, a liberdade é inegociável, né?
Não dá para você tratar a autonomia da vontade nos contratos empresariais da mesma forma que você trata nos contratos de consumo, nos contratos de trabalho. Não dá, né? Não dá mesmo, porque são relações absolutamente distintas. Se você pode defender que nas relações de consumo há uma assimetria, se você pode defender que nas relações de trabalho há uma assimetria e que, portanto, a lei entra aí justamente para equilibrar esse contrato, para diminuir essa desigualdade nas relações empresariais, não dá para você dizer que há essa assimetria natural, não dá. E ainda que existe, ela é do jogo, né? Ela é do jogo. O mercado é assim, ganha quem acerta, perde quem erra. E se você toma muitas decisões acertadas, você vai se dar muito bem. Se você toma muitas decisões erradas, você vai se dar muito mal e vai falir. Essa é a regra do mercado. Se você intervém e altera essa regra, você distorce toda a regra de competição. E você cria uma situação no mercado extremamente perigosa, né? Quanto mais o Estado avança na economia e avança nesse intervencionismo, você sai de um regime de capitalismo, né, de livre iniciativa e de liberdade, para um regime em que uns são amigos de quem pode fazer algo para ajudar eles e fazer algo para prejudicar os outros, né? Então, quanto menos liberdade tem, mais influência da esfera política, da esfera de poder no mercado vai haver, né? Ok, gente? Vamos parar esse bloco por aqui, falamos de autonomia da vontade. A gente volta no próximo bloco falando dos demais princípios do direito contratual.